Daisy vai passando os fluxos e o Sérgio vai estar montando como na semana passada. O que acha, Sérgio? Perfeito, para mim está tranquilo. Ótimo. O que acontece? Aí depois, nos dias à frente, né, já vamos ter aí um esboço. E aí sim, depois a Daisy pode agregar os links, pode agregar print screens, né, passo a passo. Então, pode ficar à vontade, viu, Sérgio, Daisy? O que acha, Daisy? Sim, eu preciso saber quais as informações vocês vão precisando, que aí eu vou passando, né? E aí ele vai colocando aí para a gente. Isso, a gente vai começar desde do princípio mesmo, né? De onde surge a informação. A gente pode primeiro começar, podemos dividir em contas a pagar, contas a receber, as tarefas diárias, tarefas semanais, quinzenais, a tarefa mensal, né? Viu, Sérgio, se você até quiser pegar aí o fluxo que fizemos na semana passada como referência. Vou pegar. Isso. Deixa eu só essa semana, a Cintia entrou em contato comigo porque ela estava com problema de entrar nas tarefas, enfim, dificuldade normal de entendimento. Mas ela não estava enxergando as unidades de trabalho dela. Pelo que eu percebi, na unidade de trabalho, houve uma mudança que você incluiu um filtro aqui, né? Vamos ver. Aqui, colaboradores e Chino. Isso. Tá. Assim, o que acontece, Léo? Para que o usuário consiga ver a tarefa, obrigatoriamente ele tem que ter o mesmo filtro aqui. Então, por exemplo, quando você colocou lá colaborador Cíntia, desculpa, ela não estava com o mesmo filtro aqui. Então, ela não estava vendo as unidades de trabalho dela. Daí eu entrei aqui, quando ela me acionou no WhatsApp, daí eu entrei aqui e incluí aqui também as unidades o filtro dela. Tá vendo? Aí ela começou a ver. Então, só tem que tomar cuidado, porque toda vez que eu colocar um filtro, seja em fluxo, seja em unidade de trabalho, seja na tarefa, o filtro serve para eu limitar quem vai ver aquela tarefa. Então, ele serve para limitar quem pode ver essa tarefa. Se não tiver nenhum filtro, todo mundo pode ver. Mas, se tiver filtro, o sistema sempre vai procurar no cadastro do usuário quem é que pode ver essa tarefa. Né? Então, sempre que você colocar, você precisa obrigatoriamente entrar no cadastro do colaborador e colocar o mesmo filtro. Aí você vai conseguir enxergar a unidade de trabalho. Por exemplo, aqui da Estino, quando você coloca aqui, só quem tiver colaborador Estino que vai conseguir ver essa unidade de trabalho. Então, Maravilha, Sérgio. só para depois só dar esse ajuste, porque ela não conseguia ver a unidade de trabalho, mas é por causa do filtro. Ah, maravilha. Obrigado mesmo, viu? Não sabia disso. Nada disso. Isso faz parte. Vamos lá? A semana passada, Daisy, a gente montou com a Cíntia o processo das empresas dela. E a gente vai usar isso como modelo para você entender. Ou pode começar do zero, se você achar que tem que começar do zero. Voltando, só recapitulando os cadastros, a unidade, o Hebron, ele trabalha com 3 cadastros básicos, né? O primeiro é para quem eu vou fazer, que é a unidade de trabalho. Então, para quem que eu vou entregar essa tarefa? Oi, Cristina, pode falar. Olá, Sérgio. Nós conseguiremos ficar aqui até as 4 da tarde, tá bom? Tá bom. De repente, a gente pode começar do zero. Eu acho que a gente vai ficar até mais aprimorado que na semana passada. Está bem? Perfeito, perfeito. Então, só lembrando, unidade de trabalho é para quem, tarefa é o que eu vou entregar, então unidade de trabalho, Chino, Daisy, Sérgio, que são os clientes. A tarefa é o que eu vou entregar para o Chino, o que eu vou entregar para a Daisy, o que eu vou entregar para o Sérgio.
E o fluxo é a ordem de entrega. Então, como que eu vou seguir essa ordem de entrega das tarefas? Então, vamos criar lá um novo. Eu esqueci como que a gente está cadastrando o nome. Deixa eu pegar aqui. Viu, Sérgio? Se você quiser dar uma olhadinha nas 3 empresas da semana passada, né? Apresentar aqui para as 3 empresas, uma das 3 empresas que estão bem parecidas, né? Aí, pelo menos, a gente já tem, a Deise já tem uma visão geral, aí a gente começa da escola, agora do zero, vai ficar bem mais fácil, porque é um pouco diferente. Como que é o nome da escola mesmo? Desculpa, só para a gente colocar no fluxo aqui. Prado. Prado. Isso, vai ser Prado. Tem 2 Prados. É o Prado, deve estar como isso, Instituto. Instituto? É. Isso. Então, eu vou primeiro montar só o esqueleto para a gente começar a montar as tarefas. Aí depois a gente vai lá para eu te mostrar o que a gente fez a semana passada. Bom, então, esse é o nome. Quando eu defino aqui o nome de exibição, a gente criou como padrão colocar a competência e o nome do fluxo. Para que serve isso, Daisy? Para quando eu bater o olho aqui no dashboard, eu saber que esse dashboard está tratando das competências, da competência 12, tá vendo? E quais os nomes do fluxo. Então, esse aqui é do fluxo da competência 12, do fluxo LJG, do Galhardi. Então, é só a forma de exibição, como eu quero enxergar o nome lá no dashboard. Bom, esse é um fluxo recorrente, perfeito? Que vai acontecer todo mês. Perfeito? Isso mesmo. Tá bom, então a gente vai programar, o sistema vai programar ele para todo dia 1º. Então, todo dia 1º o sistema vai já gerar todas as tarefas do mês, então você não vai precisar se preocupar. Então, dia 1º de janeiro, todas as tarefas de janeiro vão ser já implantadas no seu Kanban. Me tira uma dúvida, Essa Sérgio. tarefa, claro. É porque você está falando de gerar esse fluxo mensal. Mas eu Perfeito. entendo que o fluxo do cliente ele é diário. Todos os dias zera e no dia seguinte a gente começa aquela rotina de novo. Eu não entendi muito bem como é que vai ser gerado isso aí lá dentro. Não, o que acontece? A hora que a gente for escolher as tarefas aqui, a gente vai informar qual é a periodicidade dessa tarefa. Se ela é diária, se ela é semanal, se ela é quinzenal, se ela é mensal. Então, o fluxo vai pegar todas aquelas tarefas do mês de janeiro e vai programar elas inteiras. Se for diária, todos os dias. Se for quinzenal, 2 vezes, as 2 quinzenas. Se for semanal, as 4 semanas. Se for mensal, 1 vez no mês. Então, o sistema vai olhar tudo aquilo e vai programar o mês inteiro seu. Então, é nas tarefas que eu falo, o fluxo é para falar qual é a competência que eu quero gerar. Eu quero gerar a competência 1 de 25. A tarefa vai falar, 1 de 25, eu tenho X tarefas diárias, tenho X tarefas mensais. E aí o sistema vai pegar tudo isso e vai programar para você inteiro. Entendi. Então, dia 1º, ele vai rodar todas as tarefas que precisam ser rodadas na competência de janeiro, independente da periodicidade. A unidade de trabalho é do Prado, né? Prado Escola. Opa, então, corrigindo, não é Prado Institute, está como Prado Escola, está bem? Prado Escola. Vamos lá. Vou mostrar o que a gente fez a semana passada. Esse foi o fluxo que a gente gerou com a Cíntia. Então, a Cíntia foi definindo lá a tarefa que tem lá de cartão de crédito, fatura do cartão da Galhardi, conciliação de saldos bancários, que é diário, baixa do contas a receber, que é diária, reconciliação de saldos, que é diária, do contas a pagar, entrada de documento via e-mail,
depois ela faz o agendamento bancário e o lançamento do título de contas a pagar. Depois que ela faz isso semanalmente, ela tem uma projeção do contas a pagar. Diariamente, ela arquiva, né, os documentos recebidos. Depois que ela terminou a projeção semanal do contas a pagar e a reconciliação dos saldos bancários, ela vai gerar o documento para a contabilidade e vai enviar o relatório de reporte mensal para o cliente de vocês. Então, isso é a rotina que a Cíntia definiu para ela como ideal, né, na operação dela. Que é o que a gente vai fazer agora com você. Vamos definir qual é a sequência ideal para a Daisy entregar aí as obrigações que precisam ser entregues para Prado. Você chegou a anotar quais são as tarefas? Não, Suas, não? Eu falei com o Léo que essa semana, esse final de ano tá corrido. Para parar para sentar e anotar alguma coisa é complicado. Mas o esboço, eu acho que a gente poderia pegar esse como esboço, porque é basicamente isso. Eu posso alterar algumas coisas que eu faço antes ou depois, ou que eu deixo de fazer. O que você acha, Léo? Porque a gente não começaria do 0. Pode alteraria. Sim, isso mesmo. Uma diferença, Sérgio, é que aqui na escola nós também enviamos os boletos, viu? Então, essa parte de envio de boletos, acompanhamento de inadimplentes, então vai ser um pouco mais elaborado. Aí eu vou falando, a gente vai passando tomo o dela como base, que já está pronto, acho que vai dar menos trabalho para o Sérgio fazer, e aí eu vou falando a rotina, e aí ele vai acrescentando à frente ou atrás ali no fluxo, que vai sendo feito diferente. Eu vou pegar, então, aqui a Hilde, vou fazer uma cópia dela. Eu vou excluir aquele que a gente começou a fazer, para não correr o risco. Vou excluir ele. Uhum. Dar o nome desse fluxo aqui para o Prado Escola. Porque daí a gente já sabe que esse aqui é o seu. Salvar aqui, ele salvar o nome, e aí agora a gente vai fazer os ajustes que precisam ser feitos. Então a gente não parte do 0, mas agora a gente faz o ajuste que precisa ser feito. No Prado, vamos lá. Aí você vai falando, Deise, porque a gente vai incluindo aqui. Tá. Vamos lá. Fatura de cartão de crédito você tem? Não. Diferença de fatura de cartão de crédito? Tenho, mas a fatura de cartão de crédito entra na rotina normal de pagamentos, não tem nada específico com relação à fatura de cartão de crédito, não. Vou excluir aqui. Essa tarefa a gente não tem. Se tivesse, a gente faria uma específica para vocês. Tá. Financeiro. Vocês vão falando se vai continuar ou não, se tem coisa antes ou se tem coisa depois. Tá. Conciliação de saldos bancários. A primeira coisa que eu faço no dia. Minha rotina, a primeira coisa, vamos supor que eu só tenha Prado para fazer operação. A primeira coisa que eu faria é entrar na conta bancária para poder baixar comprovantes de pagamentos do dia anterior. Perfeito. Então, seria essa a rotina. Que seria, então, a conciliação de saldos bancários. Isso, eu baixo os comprovantes. É que eu tenho todo um passo a passo. Eu vou falando, se for minuciosamente demais, vocês falam. Tá, que aí eu porque eu sou meio detalhista. O Léo sabe um pouquinho. Na verdade, assim, eu entro na conta bancária, baixo os comprovantes do dia anterior, porque no dia anterior eu já fiz o agendamento, já fiz a programação para o cliente. Então, vamos supor que eu comece hoje, eu entro e baixo todos os comprovantes que tem do dia anterior e renomeio esses comprovantes
de acordo com os seus respectivos boletos, com os seus recibos ou notas fiscais, enfim. Então, eu faço a baixa desses comprovantes e renomeio eles como comprovantes para corresponder. Eu tenho um padrão também de nomear esses documentos. Quando eu recebo esses documentos, eu tenho um padrão de nomear eles com data, se é um boleto, se é um Pix, se tem nota fiscal, se não tem, o nome do fornecedor ou do cliente e o valor. Então, eu tenho um padrão ali do nome que eu vou dar para esse documento que eu recebi. Então, quando eu baixo o comprovante, eu renomeio com o mesmo nome, só que no final tem assim, comprovante. Então, eu sempre vou ter o documento que eu estou pagando e o comprovante correspondente. Então, sempre que eu baixo esse comprovante, eu baixo, renomeio, coloco na pasta e eu faço a baixa no sistema desses pagamentos. Então, o primeiro passo seria esse. Assim, esse passo a passo poderia estar dentro do processo da conciliação dos saldos bancários. Qual é o processo? Eu tenho que fazer isso, passo a passo. Ou a gente pode criar uma tarefa para cada passo, o que talvez fique inviável, porque quanto mais tarefa você tiver, mais cliques você vai ter que dar. Isso. Então, a gente pode colocar dentro da tarefa a descrição do que ela é. De como é feito, né? Como é feito. Como é feita essa tarefa. Certo. O que você acha, Léo? Sim, parece bem interessante. Dentro desse, a gente colocaria todas as tarefas. Uhum. Eu tenho uma tarefa só que é conciliação. Então, o que é conciliação? Conciliação é isso. Esses são os passos a passos que eu sirvo para fazer a conciliação. Mas nada também, Deise, que à medida em que você for trabalhando, você vai falar, não, eu queria que tivesse essa tarefa, ou não faz sentido essa tarefa, ou a gente precisa desmembrar essa tarefa. Uhum. Pode trabalhar. Certo. O que acontece aqui é que na conciliação bancária, ela faz a baixa do contas a receber, você também faz a baixa do contas a pagar. Isso. Perfeito. Ela criou uma tarefa para o contas a receber. Você quer manter essa tarefa no contas a receber e incluir uma tarefa do contas a pagar, ou você vai tratar isso tudo como conciliação? É tudo com conciliação, né? Porque ali na hora que a gente entra, a gente já vê o que entrou e o que saiu e faz a conciliação. É um processo só para poder conciliar. Tá, então eu vou baixar aqui. Tá. Oxi, pode falar. Tudo bem, Sérgio. Eu entendi, pelo que a Deise colocou aqui, que a preparação e baixar os comprovantes seria um passo antes da conciliação dos saldos bancários, assim, preparativo, renomear, né? O que acha de talvez tentarmos colocar aqui como um outro card aqui no Kanban? No anterior à conciliação bancária, fazer... Isso, exato, porque sem ele, de repente, não é feita a conciliação bancária depois, né? Porque ele é realmente uma tarefa muito importante, né? De organização, baixar, né? Porque ali que é feito meio que junto, né? Mas eu entendi o que o Léo quis dizer. É porque ali eu já identifico, por exemplo, se o cliente deixou de aprovar alguma coisa que foi agendado ou não, ou se pagou alguma coisa que não estava na provisão e entrou ali, porque ali os saldos não vão bater, aí eu vou identificar esses pagamentos extras ou a falta desses pagamentos ou recebimentos, enfim, e aí sim conciliar, fazer os lançamentos para poder conciliar. Isso mesmo, viu só, Sérgio? Interessante, né? Seria um passo anterior ao card que já está lá e inclusive um passo bem detalhado, né? Que vai, inclusive, adiantar o trabalho da conciliação bancária. Eu costumo dizer que eu detalho bastante, que eu sou detalhista. Então eu detalho bastante porque se eu preciso dessas informações depois, fica mais fácil, né? Embora eu perca um tempo nesses detalhamentos de padronização de nomes, enfim, eu acho que eu ganho tempo quando eu preciso dessas informações, quando o cliente precisa dessas informações, se alguma coisa foi paga ou não, o comprovante de algum documento ou não, então fica mais fácil a busca. É verdade.
Eu criei, então, uma que chama financeiro, conciliação contas a pagar e receber. Aí eu vou vir aqui, na edição do fluxo. Essa nomenclatura está boa, assim, Deise? Está claro? Ou seria baixar comprovantes? Eu tô tentando ver um nome, assim, que fique legal para poder colocar. Certo. É claro que dá para modificar. A gente pode mudar depois. Só para a gente identificar mesmo. Isso. Dá para mudar depois. Sem problema nenhum. Aí depois vocês podem mudar, né? Conciliar contas a pagar e receber, conciliação bancária. Não vai ter esse daqui, porque esse daqui, na verdade, já vai estar dentro do anterior, né? Do inicial. Baixa de contas a receber vai estar em cima do contas a pagar e receber. Uhum. Perfeito, então não tem essa tarefa. A Cíntia tem uma tarefa que chama reconciliação de saldos bancários. Não sei o que seria essa reconciliação, não. É uma quando eu faço dela. a baixa, quando eu faço a baixa do que entrou, do que saiu, após essas baixas e os lançamentos que precisam ser feitos ou não, aí eu faço a conciliação, que aí eu vou ver a questão do saldo se está batendo sistema com banco, que é a conciliação. Essa realmente foi uma tarefa específica desses 3 clientes da semana passada, né? Então, de repente, podemos... Acho isso, né? É uma tarefa específica deles, que eles já estão acostumados. A gente pode aqui seguir no fluxo do nosso dia a dia aqui na Prado mesmo. Talvez ela faça a conciliação sem fazer as baixas dos comprovantes, faça a conciliação. Aí, quando não bate, aí ela verifica e lança o que precisa ser feito, ela faz como se fosse, né, do que eu faço. Ela faz a conciliação, aí quando os valores não batem, ela lança o que precisa ser lançado e reconcilia para poder os saldos baterem. Eu já faço isso antes, para na hora que conciliar já ter tudo e já o saldo já bater. Se o saldo não bate, aí eu tenho que ir lá buscar o que está de errado, o que houve de divergência. Eu estou criando os vínculos aqui, vou tirar, então, esse reconciliação. Tá. Depende mais, eu vou excluir ele aqui. Você falou que os detalhes da operação ali, da tarefa, eu posso incluir depois como o quê? Esses detalhes de como eu faço, de nomear documentos, essas coisas. Isso. Como isso está tudo na tarefa. Isso. Quando você vem aqui na tarefa, por exemplo, e o ideal é que, como a tarefa, vocês compartilham a mesma tarefa, no sentido de falar, conciliação bancária é uma tarefa só. Então, quando você vê aqui, ó, tá vendo descrição completa? Você pede para adicionar, aí você vai colocar lá, Prado. Aí você vai escrever aqui como é que faz, você pode colocar link, você pode colocar foto, daí vai ficar uma abinha só para Prado. Aí toda empresa que você colocar, aí a hora que você entrar na tarefa, vai estar lá Prado, você vai colocar Prado, vai entender como é que faz esse trabalho, né? Na própria tarefa que você faz. Esses detalhes é inserido como um texto ali descritivo. Como um texto. Pode ser, se você tiver escrito, você copiar e colar, você pode colocar link, tela. Entendi. Mas fica aqui, porque daí na hora que você acessar a tarefa, vai estar lá a descrição de como fazer essa tarefa. Legal. Vamos ver como é que está ficando. Eu tenho lá conciliação do contas a pagar e receber, conciliação bancária. Então, que é diário. E aí, o documento da contabilidade precisa que você tenha feito a conciliação diária de bancos. O enviar reporte para mensal para o cliente, vocês mandam também? Não? Para Prado? Sim. Perfeito. Então, na verdade, documento vamos ver agora. Contabilidade é basicamente extrato bancário.
Agora vamos ver aqui o que ela colocou. Então, a parte do financeiro, as conciliações bancárias, enfim, está tudo certo. Agora vamos ver como ela falou, agora é o contas a pagar, né? Como ela recebe as informações. Ela não cuida do contas a receber desses clientes. Então, só tem contas a pagar aqui. A gente pode colocar o contas a receber da Prada aqui, se for o caso. Entrada de e-mail, entrada de documento via e-mail. Então, ela recebe via e-mail a documentação do cliente. Via e-mail e via Drive. Seu é via Drive? Os dois, e-mail e Drive. Contabilidade, por exemplo, envia documentação por e-mail. E o pessoal lá, geralmente, pelo Drive. Oi, Chino, o que você acha, então, ao invés de entrada de documento via e-mail, só colocar entrada de documentos? Recepção e daí a gente de aproveita documentos. a mesma tarefa, e aí na Recepção descrição de documentos, pode pôr. Isso. E daí em cada tarefa cliente explica como é que a gente recebe. Ótimo. Recepção de documentos vai ficar muito bom mesmo. Porque daí, quando você entrar lá, você vai saber como que você recebe de cada e-mail, de cada cliente, né? Uhum. Porque se a gente criar uma tarefa para receber documento, amanhã vocês estão recebendo via WhatsApp, e daí você vai ter que criar uma tarefa para cada. Então é ideal que. Não é regra, mas acontece. Entrada de documentos. Depois que entra o documento, ela faz o lançamento dos títulos no contas a pagar do cliente e faz o agendamento bancário. Aí eu vou no detalhe, se for demais você fala. Primeiro, antes do lançamento eu faço a baixa desses documentos. É que a baixa está aqui, né? Ah, não, tá tudo bem, na entrada de documentos, né? De documentos, eu faço a baixa desses documentos e faço a triagem. Quando eu falo a triagem, é identificar o que é esse documento, o que eu estou recebendo. É uma nota fiscal, vai ser pago, tem boleto, não tem boleto, então eu faço a triagem desse documento, identificando ali do que se trata e renomeio ele para poder ser lançado. Então, antes de lançar, eu tenho esse trabalho de baixar e fazer a triagem e renomear. Não sei se entra ali ou se entra no detalhe da descrição. Acho que entra aqui no detalhe, né? De como é feito, detalhe. Né? Entra, como que eu entro, como você cuida desses documentos, né? Porque senão você vai ter duas tarefas, que na verdade é uma só. Eu recebo, já faço a triagem deles para organizar. Então, essa é uma tarefa só. Aí, outra tarefa é, depois que eu fiz isso, depois que deu a entrada do documento, eu organizei ele dentro do meu Drive, aí eu vou fazer, por exemplo, o agendamento do contas a pagar no banco e já vou alimentar o sistema do cliente também ali para ele entender quanto que ele tem para pagar. Isso. É isso que você faz. Isso. Perfeito. Depois que fez o agendamento do títulos a pagar, ela faz o arquivo de documentos recebidos. Ela arquiva os documentos que ela recebeu em retorno, né? Boletos, enfim. Isso entraria ali no detalhe também, eu acho. Porque eu tiro do Drive, na verdade, quando eu recebo pelo Drive ou pelo e-mail, eu bato esses documentos para a minha máquina e renomeio e faço a triagem na minha máquina. Então, eu tiro do Drive, porque quando eu renomeio no Drive, quando eu faço alteração no Drive, quando o cliente precisa acessar essa informação, como mudou de nome, às vezes ele não identifica. Então, às vezes ele sobe para o Drive um documento assim, reembolso Vinícius. Aí, quando eu renomeio, vai ter lá data, pagamento, e então esse nome muda totalmente. Então, quando esse cliente vai buscar esse documento lá no Drive, ele não acha mais. Então, por isso que eu baixo para a minha máquina e da mesma forma que o cliente sobe esse documento, eu só remanejo ele da pasta de recebidos para a pasta notas e docs no mês correspondente. Então, eu estou falando que o Léo está ali, ele está matutando ali como é que eu faço diferente da Cíntia, né? Esses documentos recebidos,
São os comprovantes de pagamento. Não, são documentos para poderem ser agendados, para serem pagos, são notas fiscais, são boletos. Mas eu acho que é que está aqui. Aqui, depois que você fez o lançamento e o agendamento, eu acho que ela faz os recebimentos, que vai estar aqui, né? Esse agendamento aí também não entraria aí agora, eu acho. Porque agendamento, eu só faço agendamento toda sexta-feira desse cliente. Eu não faço agendamento diário. Toda sexta-feira eu faço o agendamento da semana seguinte de tudo que o cliente tem para poder pagar. Diariamente você não lança esse agendamento? Não, diariamente eu só controlo os comprovantes que foram pagos ou não e faço essa gestão de que foi pago, de que não foi. Se não foi, eu reagendo. Está na conciliação. Está na conciliação do quanto a pagar. Isso. Nesse caso, não é diário esse agendamento, é semanal. Pode ajustar aqui, às vezes acontece um ou outro, mas o padrão é esse, é semanal. Vamos criar uma tarefa, vamos copiar a tarefa e falar que essa tarefa ela é semanal, toda sexta-feira? Isso. Perfeito. Então, toda sexta-feira ele vai criar. Eu criei a tarefa, agora eu vou aqui e vou falar que o agendamento E esse diário, então, eu vou tirar. Isso. A conciliação bancária. Aqui. Isso aqui também vem do agendamento, né? Você tem aqui uma atividade semanal de agendamento e semanal de projeção do contas a pagar, que é o que você manda para o cliente, é isso? Isso. São as projeções do que tem para pagar a semana que vem para ele. Eu, na verdade, eu chamo de provisão, mas não sei se vai influenciar aí para o Léo. O Léo tem que também padronizar entre as empresas dele aí, né? Aí a nomenclatura fica com você, Léo. Projeção. Nesse caso, podemos fazer a provisão, por favor. Sim. De provisão. Aqui mudar para provisão? Isso. Ao invés de projeção. Semanal do contas a pagar. Tá. Então, a rotina diária de conciliação, baixo de títulos com a receber, contas a pagar, ok? Aí, o contas a pagar, você recebe o documento, faz o lançamento do título a pagar, faz o agendamento semanal do agendamento bancário, provisão semanal do contas a pagar. Perfeito. Você tem o contas a receber também? No caso da Prados, sim. Sim.
Qual que é a primeira tarefa do conselheiro? Não tem muita regra, porque, assim, eles é uma escola, que aí quando o pessoal lá fecha uma turma, essa turma é me enviada de forma, através de Excel, é fechada essa turma, e dentro desse Excel tem lá endereço, nome de alunos, eu vou cadastrar esse aluno e vou cadastrar a vida financeira desse aluno. Então, essa planilha não tem uma rotina, eu não posso dizer que é semanal, mensal, porque é quando fecham turmas lá. Então, não sei como é que ficaria aí isso aí dentro do fluxo. Aí a gente pode pensar em abrir um fluxo de chamado para toda vez que tiver uma tarefa, tipo, de cadastrar a nova turma, o procedimento do que tem que ser feito. Mas, diariamente, você tem alguma coisa do CONTRACB, tipo, conciliar se o faturamento está batendo, se o pessoal que era para receber pagou, você tem alguma rotina do CONTRACB, de conciliação, alguma coisa assim, ou não? Isso vai depender muito do... Vai depender muito da demanda, né? Tem um pessoal lá que vai olhando, eles mesmos olham esses inadimplentes, então vão me solicitando algumas demandas, como emissão de boleto, atualização de boleto, mas é uma atividade que eles que me demandam. Então, a gente pode fazer isso como uma atividade extra, né? E não como uma rotina sua. De contas a receber, que eu tenho rotina, seria mensal da emissão desses boletos. Então, mensalmente ela você emite boletos. Isso. Deixa eu ver se tem uma tarefa chamada boletos. Emissão de boletos. Então, tem uma tarefa. Emissão de boletos. Isso. Deixa eu ver qual que é a regra deles aqui. Está falando que é uma tarefa diária, mas não é diária, né? Não, o meu, no caso, é mensal. Diária só se surge alguma demanda. Pede para atualizar algum boleto, ou emitir algum boleto avulso, aí eu emito, mas não é certo, assim, não é prática. É todo final do mês, né? Na verdade, eu procuro sempre emitir no primeiro dia útil. Eu emitia sempre no final do mês os boletos do mês seguinte. Mas tem muito aluno que reclama, eu não recebi o boleto desse mês, porque ele procura ali naquele mês. Então, eu procuro sempre emitir no primeiro dia útil, porque tem gente que vence boleto dia 5 e tal, eu procuro sempre emitir no primeiro dia útil. Vamos colocar ele como dia útil. Tá. Beleza, tá? Então, você tem uma tarefa que é a emissão de boleto, e é uma tarefa avulsa, mensal, todo primeiro dia útil vai aparecer lá para você emitir ela. O que mais você acha que você tem aqui? Denise, ainda na contas a receber, o que o cliente tinha passado e tínhamos até acordado, talvez não está agora, mas seria enviarmos pelo menos um relatório de inadimplentes quinzenalmente. A gente não faz esse trabalho ainda, Léo. Uhum. Como eu falei, essa demanda vem geralmente da Bel ou da Silvia, né? A Bel que acompanha mais um pouco, assim, essa questão e faz a cobrança, por aquelas questões, né, que a gente vinha falando, vida financeira ali não tá meio bagunçada, alguns tinham, outros não tinham, então, assim, elas têm muito cuidado, assim, na hora de fazer essa cobrança, procura ver com o aluno se está devendo ou não, e aí, estando, ela me passa para poder fazer a renegociação ou emissão desses boletos que estão em atraso, enfim. Então, essa demanda hoje vem delas, tá no sentido contrário, digamos assim, vem delas, né? Uhum. Será que a gente não conseguiria começar a vir de nós, assim? Consegue. Agora, assim, são informações que a própria Bel acessa, né? Não sei se teria utilidade, assim, digamos assim. Porque ela mesma acessa. Deu certo, só estamos vendo assim que
é o que o cliente mais pede, mais importante é o nosso acompanhamento dos inadimplentes, né? Se de repente colocássemos aqui envio quinzenal de inadimplentes, de repente a gente poderia nos organizar mais, né? Aí partiria da gente para a Bel. O que acha, Deise? A gente pode ver uma forma de... Porque esses alunos não têm... A maioria vencimento dia 20, né? Mas tem dia 5, dia 10, dia 15, dia 20, então, às vezes sempre paga ali com 1, 2 dias de atraso. Mas a gente pode ver uma maneira. Mas pelo que eu entendi, Léo, essa informação vem deles, então, na verdade, vocês vão pedir para devolver. Na verdade, não é pedir, ela mesma acessa o sistema e verifica que tem esses alunos sistema deles lá. O nosso sistema, o sistema que a gente utiliza para o financeiro. Ah, tá. Ela tem acesso. Então você consegue saber ter essa conciliação do quando receber, para saber se foi baixado, se não foi. Sim, então você consegue ter essa informação. Sim. Então, eu acho que fica mais tranquilo, né? Eu acho que, então, depois dessa daqui, você pode ter uma quinzenal que é envio ou mensal, né? Que é envio de inadimplentes. Porque daí você vai ter a certeza que você baixou lá o quando receber, enfim, todos os boletos, né? Porque conciliou o banco. Vamos ver se tem aqui de relatório de inadimplência. Verdade, uma boa ideia. Que aí eles começam a ver a nossa como que uma cobrança que a gente também está atento aos inadimplentes. Pode ser um bom início, uma vez por mês. Ou a cada 15 dias, tanto faz, né? Fecha o mês, porque como o pagamento, por exemplo, é feito todo dia 20, você vai ter que esperar para poder mandar para eles depois que venceu o boleto, né, de qualquer forma, até baixar tudo. Começar uma vez por mês, e daí depois vocês veem a periodicidade para eles lá, né? Você está colocando, logo no dia 1º já mandar o quando receber para eles. Ficaria assim, conciliação de contas a pagar e receber, diário, daí uma vez por mês ele já gera um relatório de inadimplência, já com vencimento para o mês seguinte. Se você rodar janeiro, essa tarefa vai estar no calendário do dia 1/2, porque é só depois que terminar o mês mesmo que você vai conseguir mandar. Sim. Daí conciliação de saldos bancários, que é diário, daí mensal mandar o documento para a contabilidade, enviar os relatórios de suporte, de reporte, né? Tem mais alguma tarefa que vocês... Aproveitar que estamos aqui nessa tela, como que a gente altera o nome aqui mesmo? Por exemplo, temos aí o amarelinho, entrada de documentos. Vamos colocar, por favor, recepção de documentos, para a gente não confundir aqui com entrada, saída, receita e despesas. Como que você faz mesmo para alterar? Já está aí com um lapisinho. Você pode vir aqui em tarefas. Você clicou no lápis agora? Se eu clicar aqui no lápis, Aham. Ele vai aparecer aqui para editar a tarefa, eu vou direto para o cadastro. Ah, tá. Agora você foi lá para o cadastro. Isso, daí aqui em cadastro, ele vem como leitura. Eu falo, vou editar, e vou escrever aqui, como que é recepção? Recepção, isso, por favor. Recepção de documentos. Entendi. Obrigado, Sérgio. É a hora que eu pedir para salvar aqui, ele já vai estar como recepção de documento. Ótimo, muito bom, obrigado. Nada. E mais? Aqui, Deise, habilitações administrativas, se você vier aqui em documentação, pedir para ver o gráfico, ele salva para você
Isso tudo que a gente fez e tudo que você fizer em termos de alteração, ele vai servir para você, ele vai salvar para você em PDF aqui para você poder olhar com calma, analisar, ver se tem mais alguma coisa que precisa ser colocada. Se você quiser colocar também os detalhes, para saber quais são as tarefas, vencimento das tarefas, também você consegue, daí ele vai trazer não só o gráfico para você, né, o fluxo para você, mas vai trazer também, então, além de trazer o fluxo desse jeito, ele vai trazer também a descrição do que é cada tarefa. E você vai conseguir ver o que é cada tarefa, para analisar, ver se a data está correta, se é isso mesmo. Certo. Então, fica legal para você dar uma analisada aí no arquivo, para saber, tá ok. Ou, às vezes, imprimir, redesenhar ele, riscar, falar isso aqui não, isso aqui sim. Isso fica mais fácil, assim, para melhoria contínua, né, para os próximos fluxos, para você. Visualmente fica melhor. Fica melhor, fica melhor. Tem mais alguma tarefa que você acha que pode ser? Que eu me lembro agora, não. A gente põe para rodar, e aí qualquer dúvida que você tiver, você vai mencionando, mas também você vai testando. E a ideia é essa, porque a ideia é que trate de melhoria contínua. Né? Então, eu rodei esse fluxo primeiro, não ficou legal, tem que melhorar, aí vai fazer alteração, o próximo fluxo vai rodar da forma alterada, não, tem que fazer outro, e vai fazendo até chegar no ideal. Então, vamos fazer o seguinte, perfeito, então a gente tem um fluxo aqui, esse fluxo aqui é da Prado, né? Isso. Escola. Vamos salvar. Eu não me preocupo, você não precisa se preocupar, dia 1º de janeiro, todas as tarefas da competência janeiro já vai estar programado para você. Mas, vamos rodar esse mês. A partir de hoje, que eu posso adicionar ele manual. Então, a partir de hoje, eu quero da Escola Prado, eu quero salvar. Iniciar tarefas pela data corrente? Sim, por agora. Ele vai rodar o fluxo já, e já vai programar no Kanban, Daisy, para você todas as tarefas que tem daqui até o final do mês para fazer da Prado. Ele já gerou. Todas as tarefas que tem para fazer, emissão de boleto, conciliação, a partir do dia 18, tá vendo? Precisa rodar. Então, ele já gerou. Automaticamente já entrou no seu Kanban. Então, se você entrar lá, e talvez você comece agora, Léo, a tratar as questões do filtro, mas se você entrar lá e ver o fluxo da Prado, tá lá. Aí, daqui está sendo feito. Aí, é só entrar, ingressar na tarefa, tá vendo a Prado aqui, ingressar na tarefa e começar ela. Desculpa, onde é que eu entro para ingressar na tarefa? Aqui, você vai entrar aqui, ingressar. E aí, a hora que você ingressar, você vem e fala, estou fazendo.
Está pendente. Está feito. Aí você é só clicar e para ir indicando. É isso aí. A partir daí, você já está mostrando o que você está fazendo, em que pé que você está, como você está trabalhando. Acho que já deu 4 horas, vai dar 4 horas agora. Não sei se vocês têm compromisso, o meu é só 4h30. Eu não vou conseguir ficar após as 4. Mas uma pergunta, quando clicamos em ingressar, ele começa a contar o tempo também, Sérgio? Ele começa a contar o tempo, assim, imagina que eu vim aqui, ingressei e terminei direto. Ele vai entender que o início foi quando eu ingressei. Mas se eu fizer aqui fazendo, ele começa a controlar a partir do momento em que eu coloquei que eu comecei a fazer. Ele só vai considerar o tempo de ingresso caso eu ingresse e vou direto para concluir. Daí ele precisa de uma data. Ele vai entender que, ao ingressar, você começou já a fazer a tarefa. Mas se você vier aqui colocar como fazendo, o início vai ser o momento em que você avisar, eu comecei a fazer essa tarefa. Aí ele começa a contar tempo a partir do momento em que eu dei o start. E a hora que eu concluir, ele vai colocar aqui a data de término. Opa, deixa eu ver se eu entendi. Viu, Deise? Estou pensando aqui nessa questão do tempo, para a gente mensurar um pouquinho a questão lá do degel. Lembra que falamos isso, né? Sim. Do degel. Então, como que entramos aqui mesmo? A gente clica em ingressar, ele já começa a contar. Quando finalizarmos a tarefa, nós vamos no último quadradinho, ele computou o tempo. É isso, Sérgio? Isso. Existe, no Hebron, existe, no card, você tem algumas colunas. Se você entrar aqui e falar, ó, entrei ontem, vamos supor, eu entrei ontem, ingressei ontem na tarefa. Se eu vier aqui e falar que eu comecei a fazer a tarefa, se eu falar, comecei agora, o sistema vai ignorar que eu ingressei na tarefa ontem. Ele vai começar a contar a data inicial, o momento em que eu falei para ele que eu comecei a trabalhar. Então, não tem problema de eu entrar agora, mas só começar daqui 1 hora, sem problema nenhum. Ele sempre vai trazer aqui início o momento em que eu comecei a tarefa. Caso eu entre na tarefa e não passe por isso, eu faça por fora. Tipo assim, eu esqueci de marcar, por exemplo, eu ingressei, mas esqueci de marcar que eu comecei a fazer a tarefa. Mas eu já concluí. Se eu vier aqui e clicar em concluir direto, sem passar pelas etapas, o sistema considera a data de início a data do ingresso. Se eu passei por todas as etapas, a data de início é a data em que eu movi o card de a fazer para fazendo. É a hora que eu falei para o Hebron que eu comecei a fazer. Se eu pulei essas etapas e fui direto por feito, ele vai considerar que a data de início foi a data que eu ingressei. Então, ele vai falar, tá bom, se você foi direto para terminando, quer dizer que logo que você ingressou, você começou a trabalhar. É a única data que ele tem ali de referência, né? Então, o ideal é passar pelas etapas, fazendo, feito, fazendo, feito. Aí vai computar exatamente o tempo, né? E esse fazendo feito é por empresa, no caso aí, para a escola? Por empresa. Ou é por... Eu não posso ticar, por exemplo, eu já fiz a conciliação, tiquei. Não é por tarefa? Perfeito. Onde é que eu faço isso? É que só tem uma, né? Então vai ser uma. Mas imagine que você está cuidando de 3 empresas. Você vai falar, ó, eu tenho que fazer emissão de boleto, eu tenho que fazer para 3 empresas. Então, fiz para uma, fiz para 2, fiz para 3. O sistema vai te mostrar aqui que existe uma tarefa, nesse caso, uma tarefa para um cliente. Nesse caso aqui, por exemplo, de projeção semanal, tem a Cíntia também está fazendo. A Cíntia também está fazendo. Mais, né, Sérgio? Eu sugiro, eu vou ter outra reunião agora, na verdade começou lá, mas de repente poderia, sabe, fazer o quê? Clonar a Prado Escola e criar a Prado Clínica. Eu acho que vai ficar mais simples ainda. Se a Deise puder, né?
Agora também não posso. Não posso estender mais. Mas a gente pode, na próxima, a gente cria e já com base na Prada Escola. Perfeito. A Cíntia já começou a trabalhar, também conversar com a Cíntia, ela vai poder te ajudar também. Estou lá no grupo, me aciona no WhatsApp direto, né? Tem o suporte do Hebron também para fazer. A ideia agora, Deise, é você entrar lá e começar a mexer. Certo. Dá até para você entender, ver se está funcionando ou não. E para valer mesmo vai ser a partir do dia 1º, né? Certo. Ótimo. Tudo bem? Tudo bem. Maravilha. Me acionem obrigado. lá. Nada, estou à disposição de vocês. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Deise. Obrigada. Obrigada Tchau, eu. tchau. Até mais. Tchau. Até mais. Até.